Pois é, meus amigos. Hoje eu queria comentar sobre quem é que depende de quem. É Flávio que depende do Centrão ou é o Centrão que depende de Flávio? Bom, evidentemente que essa é uma pergunta fácil, mas de uma resposta bastante complexa. Eu diria que se fosse hoje, para se eleger, o Flávio não precisaria do Centrão. Flávio já é líder em algumas pesquisas, em outras, cada vez ele cresce mais. Lula está estagnado, não consegue crescer, só consegue diminuir a sua popularidade, aumentar a sua rejeição, enquanto Flávio vai no caminho oposto. Cada vez mais, em cada pesquisa que passa, o Flávio cresce e também diminui a sua rejeição. Então, a preço de hoje, eu diria que o Flávio, para se eleger, não precisa do Centrão. Por outro lado, o Centrão precisa de alguém forte, precisa de uma cabeça de chapa forte para tentar fazer o maior número possível de deputados, senadores, etc. E, evidentemente, que nesse cenário é o Centrão que precisa do Flávio. Ok, mas uma coisa é se eleger, a outra coisa é governar. E será que Flávio consegue governar sem o Centrão? Não. Infelizmente, ainda não será nessa eleição que nós vamos dar uma condição boa para que um presidente de direita consiga impor a sua agenda sem precisar do Centrão. Nós teremos sim a maioria no Senado, o que já vai ser muito bom para Flávio, diferente do presidente Bolsonaro, que não teve maioria nem na Câmara nem no Senado. Flávio terá no Senado, mas nós não teremos na Câmara. Apesar de que eu acredite que a gente vai fazer muito deputado federal, mais do que na última eleição, a projeção do próprio presidente Bolsonaro é de que seja feita, no mínimo, 120 deputados federais do PL. Fora, evidentemente, alguns outros bolsonaristas que estão espalhados aí por outros partidos. E eu acredito que o Centrão vai crescer muito também na Câmara dos Deputados. Então, se eleger é uma coisa, governar é outra. Teremos sim que governar com o Centrão. Vamos ter que conversar com o Kassab, com o Rueda, com o Marcos do Republicanos. Nós vamos ter que conversar com o Centrão, não tem a menor dúvida disso. Isso está claro. Mas que a gente, nesse momento, não precisa do Centrão para se eleger, isso a gente não precisa. E o Centrão sabe disso. O Centrão sabe que jogo é jogo e treino é treino. E evidentemente que nessa altura do campeonato, tem gente do Centrão aí, como o Ciro Nogueira, por exemplo, que está tentando colocar um pé em cada canoa. Por um lado, tece juras de amor para o Flávio Bolsonaro, por debaixo dos panos, está negociando com Lula, ou o não apoio ao Flávio, ficarem neutros, ou um apoio explícito ao PT em troca da candidatura à reeleição do próprio Ciro Nogueira. Enfim, são acordos que não são fáceis. Não acho que Flávio, mesmo sabendo que hoje não precisa do Centrão, não significa dizer, galera, que eu não quero o apoio do Centrão agora. Claro que eu quero. Eu adoraria que Flávio fizesse aquela frente ampla da centro-direita. Eu adoraria que estivesse do nosso lado o PP, União Brasil, o Republicanos, até o Novo. Eu adoraria que já, desde o primeiro turno, eles estivessem com a gente. Porque aí sim, era vitória garantida. Porque basta você somar todos os números. Soma os números do Flávio com os números do Zema, do Ratinho, do Caiado, que você vai ver que já passa os números do Lula. Então, se a centro-direita conseguisse se unir já desde agora, levaríamos o caneco para casa. Mas, infelizmente, cada um tem seus planos. O próprio Kassab quer porque quer colocar o seu bloco na rua sozinho, mesmo que perca, e ele sabe que vai perder. É um direito dele. O Zema também tem todo o direito de perder a eleição presidencial saindo pelo Novo. Tá tudo certo.
mas no segundo turno essa galera vai estar com a gente. E eles sabem que, evidentemente, é muito melhor estar no barco vencedor do que num Titanic petista que vai afundar. É isso, meus amigos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, o Didi Red Pill no YouTube, por gentileza, cogite se inscrever. E também agora a gente tem um canal novo, o Didi Red Pill 2.